Apesar do Jung já ter falado que é necessário que olhemos para dentro para nos conhecer, para conhecer o si mesmo, desde o começo de seus estudos, ele também apontou para a importância do outro e como este vínculo nos afeta e nos influencia. No segundo livro, Os Estudos Experimentais, Jung ele já constatava, com aquele exemplo da filha e da mãe, que a filha acaba por imitar e agir conforme a mãe. Parecia que os complexos se assemelhavam. Então ele conclui que as emoções, os sentimentos, os pensamentos contagiam. Isso é muito interessante. A gente não pode evitar, por exemplo, ao menos que internamente, nos nossos pensamentos, que os nossos sentimentos e as nossas paixões, como ele fala, não sejam afetadas pelo ambiente próximo, pelo outro. E aí paixões aqui no sentido do pathos e não da paixão romanesca, No sentido do pathos é aquele que faz a gente passar por alguma coisa, faz a gente sofrer algo, Então eu sofri tristeza, eu sofri amor, eu sofri emoções, E nesse sentido, não tem como não passar pelo meio ambiente sem fazer com que a gente deixe um pouco de nós e leve um pouco do outro. Originalmente, as emoções e suas manifestações corporais tinham um sentido biológico de sobrevivência. Numa roda de amigos, se um, por exemplo, tem uma ânsia de vômito, é muito provável que o outro também tenha. Se o bando está muito junto, está viajando junto, por exemplo, um grupo de amigos viajando junto, a gente vai ver que eles têm fome e sentem sono ao mesmo tempo. Essa sincronia das atividades, das manifestações corporais, ela foi muito importante para a sobrevivência do bando no meio ambiente primevo, no meio ambiente primitivo. E hoje a gente ainda tem muitos resquícios e muitas reverberações sobre isso. Quem fala muito disso é um autor chamado Frans de Waal, no livro A Era da Empatia. E ele também vai falar sobre contágio emocional, que é diferente do contágio psíquico, porque ele só está entendendo o contágio a partir da emoção. Mas se a gente for adiante, isso significa que os inconscientes também se comunicam? Sim, e aí vem o contágio psíquico. Os familiares, por exemplo, já vêm sendo estudados pela antroposofia, pela psicologia junguiana e outras vertentes também do conhecimento, mostrando que os complexos familiares, eles são hereditários, eles são geracionais. Mas também não só são os familiares. A gente tem que pensar na sociedade, a gente tem que pensar na cultura e na humanidade. Ou seja, o contágio acontece nessas várias ambiências de estar no mundo, Até na clínica, por exemplo, o 5º Congresso Junguiano, a gente tem uma palestra excepcional, excelente, da Lia Romano com a Rita Macieira, sobre transferência e contra-transferência do curador e do ferido. Vale muito a pena conferir. Mas vale a gente retomar aqui a questão do contágio da cultura, o contágio da humanidade, o contágio coletivo, o contágio psíquico, Por que, por exemplo, que o inconsciente coletivo pode nos contagiar, nos acometer? É por causa da sua autonomia, Essa noção que o Jung teve só depois da ascensão do nazismo, por exemplo, fez com que ele entendesse que o inconsciente coletivo e seus arquétipos podem eclodir de alguma forma, com alguma imagem arquetípica, nos dominar e nos contagiar e fazer com que nós sigamos pensamentos, atitudes e comportamentos ligados à massa, ao ser humano médio e etc. O grande exemplo que ele dá no nazismo é o Wotan, que também é Odin, e que é o deus das tempestades, que é a divindade da destruição, que é uma divindade da guerra e que é implacável de certa forma. Mas ele fala também que em tempos anteriores, e a gente pode ver como um processo da eclosão desse Odin, o flautista de Hamelin, em que se conta que este flautista hipnotizava as crianças e levava elas do vilarejo, Isso está nas cartas. Mas também, se você for pegar desde as obras completas, você vai ver que ele fala das danças que ocorreram na Europa, são as danças de São Guido ou de São Vito, em que as pessoas ficavam dançando por meses, meses e meses, e muitas morriam de exaustão porque não conseguiam parar. Então ele sempre se perguntou: que conteúdo, que imagem arquetípica está por detrás desses comportamentos que muitas vezes parecem anormais, parecem loucos, parecem incomuns na nossa sociedade?
e que eclodem de uma forma muito rápida, brusca e dominam praticamente todos, como se fosse uma possessão arquetípica, uma possessão do complexo, como Jung sempre falou. Vale a pena a gente ainda se perguntar, é possível não se contagiar? Não. Mas é possível a gente escolher o que fazer com esse contágio que nos acometeu. E é aí que a consciência vem. A consciência ela vem selecionar de alguma forma. O próprio Jung foi muito criticado por ter falado que Wotan estava dominando a Alemanha nazista e, de certa forma, por falar isso, ele estaria, digamos, tirando a responsabilidade desses alemães. O Jung responde, mostrando que até os nossos atos inconscientes, ou seja, tudo que nos contagia e tudo que a gente segue o contágio, né? Os comportamentos, pensamentos que nos contagiaram e a gente reverbera isso, a gente mimetiza isso, a gente imita isso, é também de nossa responsabilidade, mesmo que inconsciente ainda. Então, já que você é um ser vinculado à sociedade, vinculado à sua cultura, vinculado a um bando, a um grupo de amigos, é muito importante você perceber o que está te contagiando, quais são as imagens, as emoções, os sentimentos, os pensamentos que estão passando por você e você passando por eles.